Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com um assunto intitulado Vida e Morte e o Caminho da Vida Eterna. Todos aqueles que nascem na Terra não podem deixar de experimentar a morte. A Bíblia diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Deus determinou tal período de expectativa de vida. Algumas pessoas morrem antes de atingirem a média de idade, mas, geralmente, as pessoas vivem por 70 ou 80 anos. Essa é a vida que Deus nos deu. O problema é que ninguém pensa sobre esse passo da morte enquanto vivem na Terra. Numerosas pessoas estão vivendo no mundo. Havia uma estrela do cinema chamado Shin Song-il, na Coreia. Ele era um ator muito famoso. Nos anos 1960 e 1970, foi relatado que ele foi o ator principal em 507 de 524 filmes. Ele deixou tantos trabalhos que as pessoas pensam: um homem pode aparecer em tantos filmes durante sua vida? Eu vi as notícias sobre sua morte. Eu penso que a maioria dos coreanos já tenha assistido um filme onde esse ator tenha aparecido. Mas o homem, que era o melhor ator em cena, também deixou o mundo quando ele atingiu determinada idade. Jong Jo-young, o fundador da Hyundai, morreu. Lee Byung-chul, o fundador da Samsung, também partiu. Não importa quão famosos eles sejam, não importa quanto dinheiro eles tinham, eles não podem vencer o período determinado. Nós devemos passar pela morte. Então, como Deus explica esse problema na Bíblia? As pessoas estão vivendo todos os dias pensando sobre o momento da morte, que está se aproximando delas. Se uma pessoa vive todos os dias pensando na morte, ela não pode deixar de passar cada dia de forma frutífera e significativa. Contudo, as pessoas não pensam sobre a morte. Elas vivem como se não tivessem nada com a morte. É por isso que, na Terra, os pecados são muitos. O mundo se tornou corrupto e o mal está desenfreado. Ninguém pode ir contra o período que Deus determinou. Algumas pessoas morrem aos seus 20 anos, algumas com 10 e até recém-nascidos morrem. 70 ou 80 anos é uma média de idade. Muitas pessoas morrem cedo devido a acidentes ou mortes. Essa é a vida dos seres humanos que não podem escapar da morte. Contudo, o problema é que as pessoas estão vivendo sem pensar sobre sua vida depois da morte. Portanto, obras más, vida injusta, ganâncias e desejos maus prevalecem neste mundo. Recentemente, um estudioso australiano chamado David Goodall morreu com a idade de 104 anos. Ele mesmo resolveu dar fim à sua vida. Alguns países na Europa permitem por lei eutanásia. Na Austrália, contudo,
é ilegal. Então, ele foi à Europa e, no fim, morreu. Ele é um estudioso bem conhecido que trabalhou duro nas universidades, com mais de 100 anos de idade, e publicou muitos artigos. Mas, com 102 anos, ele terminou todos os seus estudos. Ele mesmo sabia que sua saúde não estava tão ruim, mas ele pensou que era inútil viver daquele jeito. Então, ele pediu pela eutanásia, querendo terminar sua vida na Terra. Todos os dias, hospitais e toda a mídia noticiaram a escolha de Gödel, o famoso estudioso. A notícia trouxe um tópico e muitas pessoas pensaram sobre o que é a vida humana e o que é a morte. Eu vivi o suficiente e eu fiz tudo o que eu queria fazer. Quão insatisfatória é minha vida aqui. Insatisfatória em quase todos os aspectos. Gödel terminou sua vida em uma cama, enquanto ouvia a 9ª Sinfonia de Beethoven, 4º movimento, Ode to Joy. E a mídia relatou essa cena. Todos nascem nessa terra e vão para o caminho da morte. Até mesmo dentre nós, alguns podem encontrar tal momento. E a Bíblia também diz: todos seremos transformados em um momento. Então, a Bíblia nos ensina sobre a morte. Se nós vivemos todos os dias sem pensar sobre o assunto da morte, não podemos viver o caminho justo da fé em Deus. Então, se vocês olharem para alguma história, há um ditado: a vida de um cristão fiel neste mundo é a melhor preparação para a vida póstuma. Vejamos a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, e tenhamos um tempo para pensar sobre a vontade de Deus. Vejamos a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. Foi dito que o homem está destinado a morrer. Quando Deus criou a humanidade, Ele deu vida à humanidade. Mas, ao mesmo tempo, Ele permitiu toda a humanidade passar pela morte ao menos uma vez. Com o pensamento, hoje será meu último momento nesta terra, nós devemos pensar também: quais são as coisas mais preciosas que eu devo fazer nessa terra? Quem são preciosos para mim? De agora em diante, nós devemos nos preparar para outra vida que será dada a nós no futuro. Foi dito: toda a humanidade está destinada a morrer ao menos uma vez como algo inevitável no curso da vida. E depois disso, toda a humanidade certamente encarará o juízo. Contudo, sobre a vida dada a nós, muitas pessoas pensam: mas eu viverei mais 50 anos, eu viverei mais 30 anos. Irmãos e irmãs, então por que pessoas jovens morrem? Há muitos jovens que encontram vários tipos de morte. Alguns morrem de doenças, alguns morrem por acidentes, alguns pisam em falso e caem para a morte enquanto escalam uma montanha. Nós devemos viver pensando sobre o assunto da morte todos os dias. Vejamos o Salmo de número 90. Salmo de número 90, verso 9. Pois todos os nossos dias acontecem como? Se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um quê? Como um breve pensamento. Como eu já cheguei aos 60 anos? Como eu já fiz 70 anos? Como eu já fiz 80 anos?
Poucos dias atrás, nós éramos jovens, nós éramos belos meninos e meninas. Mas então, quando olhamos para a nossa cabeça, elas estão cobertas com cabelo branco e grisalho. Nossos olhos se tornaram turvos e nossa força diminuiu. Foi dito na Bíblia que toda a nossa vida passaria assim, em um instante. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Pessoal, essa é a nossa vida. Nesta vida, não podemos evitar de pensar sobre o assunto da morte. Se hoje é o último dia em que podemos pisar nesta terra, como nós devemos viver a fim de partir sem arrependimento? Que tipo de vida é a mais significativa? Nós realmente precisamos pensar sobre isso. Vamos olhar para o livro de Isaías, capítulo 40, versículo 6. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 6, o profeta Isaías disse, toda a carne é como erva, e sua glória como flor da erva. Ele acrescentou, seca-se a erva, e cai sua flor. As belas e atrativas flores secam e caem em um curto tempo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Irmãos e irmãs, nós vivemos por cerca de 70 ou 80 anos ou mais nessa terra. Então, por que e como devemos viver nossa vida aqui na terra? A não ser que entendamos esse assunto fundamental, não podemos aceitar completamente essas palavras. O homem está destinado a morrer uma só vez. As pessoas pensam que o momento em que suas vidas terrenas terminam é o momento em que toda a sua esperança é cortada. Pensam que é o fim de toda a esperança. Para aqueles que creem em Deus, contudo, é o momento em que o outro mundo, uma nova dimensão, é aberto e entramos nesta glória eterna. Deus prometeu essa incrível bênção, certo? Assim, o autor de Eclesiastes diz que nosso corpo volta para a terra e que nossa alma volta para quem? Volta para Deus. Então, por que nós deixamos Deus e viemos a esta terra? E por que nós retornaremos a Deus no final da nossa vida nesta terra? O retorno a Deus não é o fim de tudo. Como vimos na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, o homem está destinado a morrer uma só vez. E depois, ele encara o quê? O juízo. Cada um de nós será julgado de acordo com que tipo de vida nós vivemos nesta terra. Se nós vivemos uma vida de arrependimento ou uma vida dissoluta, como os anjos que caíram por pecarem no céu e foram jogados a esta terra. Suponhamos que um homem tenha cometido o grave pecado de desobedecer à ordem do rei e foi forçado a fugir para outro lugar no país. Contudo, lá ele desfrutou de comer, beber
e dançar todos os dias. Como o rei se sentiria quando ele visse o homem exilado desfrutando desses prazeres? O rei deu a ele a oportunidade de refletir sobre ele mesmo e de se arrepender do seu pecado, mas ele viveu tal vida dissipada. Então, o rei imporia uma punição mais pesada sobre ele, não é? Mas, e se o rei o visse vivendo de uma maneira moderada, refletindo sobre seu passado e se arrependendo do seu pecado? Então, ele o libertaria logo. Com isso, ele poderia voltar para casa e descansar. Assim, antes de o pó retornar para a terra e o espírito voltar para Deus, nós devemos ser fiéis em nossa vida na terra. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 14. O livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 13 diz: Então ouvi uma voz do céu, dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Quem são bem-aventurados? Bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aqueles que descansam de suas fadigas, depois de trabalhar para Deus, são bem-aventurados. Todos que nascem na terra, deixam essa terra. Aqueles que eram famosos no mundo financeiro, os famosos no mundo político, e esses famosos no mundo do entretenimento, todas as pessoas que foram invejadas deixaram esse mundo uma após a outra. Eles não se prepararam para a próxima vida. Isso é muito triste. Assim, o que Deus nos pede para fazer? Ide a Samaria e até aos confins da terra, e rapidamente os façam conhecer o reino dos céus, salvação e o fato de que há o próximo mundo. A chance de ir ao inferno eterno ou ao céu depois da morte é determinada enquanto nós estamos vivendo na terra. É por isso que o livro do Apocalipse, capítulo 14, diz: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Jesus nos disse que não devemos viver apenas para a vida terrena, mas percorrer o caminho justo da fé, compreendendo que há o próximo mundo. Vejamos essa lição no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então, lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Elias proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tendes em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Acontece o mesmo com o tolo homem rico aqui. Ele pensou que sua vida duraria
para sempre. Mas todos têm o fim da vida. Ele deve ter pensado, esse é o último momento da minha vida que Deus me deu. Esse é o último momento para eu me arrepender na terra. A última vez que posso trabalhar para Deus e a última vez que eu posso trabalhar para o Evangelho. Se vocês pensarem que vocês morrerão hoje, o que vocês fariam? Se vocês pensarem que não há mais tempo na sua vida, tirando hoje, então, o que vocês deveriam fazer hoje? Jesus ensinou seus discípulos, mencionando o rico que acumulou grande riqueza, mas morreu, deixando todas as coisas sem sentido. Mesmo que haja um grande estudioso como o Dr. Gordon hoje, se sua vida terminar hoje, qual é o uso do seu conhecimento? Contudo, nós encontramos nosso pai e nossa mãe na terra, e eles estão nos guiando ao céu. Nossa participação na sua salvação é a mais significativa e a melhor obra que fazemos na terra. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 25, versículo 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. O que ele destruirá? Ele destruirá o ambiente terrível da morte eterna. Tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele fará o quê? Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Numerosas pessoas estão vivendo neste mundo. Há muitas pessoas famosas nos negócios, educação e política. Contudo, Deus nos abençoou mais do que a eles. Quando se trata do seu último momento, antes da morte, quem os salvará depois da morte? Quem os guiará pela mão ao céu? Todas as pessoas que conhecem a razão porque elas devem viver assim na terra estão voltando para os braços de Deus. O último momento da vida nesta terra certamente virá a todos. Ninguém deve descrever esse tempo como ruim. Isso não é um processo e uma porta que todos devem passar? No final da porta, alguns serão deixados para o fogo eterno, outros para o céu eterno. Assim, quem são bem-aventurados? Bem-aventurados os que morrem desde agora em Cristo. O profeta estava tão alegre para ver a revelação que ele disse: bem-aventurados os mortos que morrem desde agora no Senhor. Pessoal, nós temos encontrado Deus que nos concede a salvação. Isso não é uma grande alegria? Não pode ser suficiente mesmo que sempre cantemos o cântico. Realmente, quão benditos! Deus conhece mais que todos como nossa vida é. Assim, Ele vem à Terra novamente, ainda que não seja agradável para Ele vir. Isso é apenas para a nossa salvação. Vejamos a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, novamente. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. A Bíblia diz que Ele aparecerá uma segunda vez
para salvar as pobres almas que estão correndo em direção à morte, atados às coisas sem sentido e vãs, sem conhecer a Deus e para ensiná-las que o céu eterno existe. Já que ninguém experimentou a vida após a morte, ninguém sabe como será essa vida. Contudo, Deus conhece a situação depois da morte. Assim, Ele nos guia pela mão e nos salva. A Bíblia diz que Ele aparece uma segunda vez a fim de nos impedir de entrar no fogo do inferno eterno. Pensando sobre a vida e a morte e sobre a vida eterna que virá depois, nós devemos compreender quão preciosos são o Pai e a Mãe celestiais para nós e quão abençoados somos por seguir seus ensinamentos. Se nós viemos à igreja no sábado, apenas porque é sábado, oferecemos orações e louvores obrigatórios e ouvimos sermões com um coração vazio, agora nós devemos pensar seriamente. Por que precisamos desse culto? Por que devemos dar graças a Deus através do culto? E por que isso é uma vida abençoada para nós? Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem veio a nós para segurar nossas mãos e nos salvar no último momento da nossa vida? O Espírito e a noiva vieram e nos fazem conhecer que haverá o juízo eterno depois do fim de nossa vida e que cada um de nós será julgado para o céu eterno ou para o inferno eterno. Contudo, a maioria das pessoas não conhecem a existência do céu, nem querem crer na sua existência. Estando preocupados, o Pai e a Mãe celestiais vieram e disseram, todos vocês, venham a mim e eu os ensinarei todas as coisas. Hoje, vamos pensar sobre a vida e a morte mais uma vez. Eu espero que todos os filhos de Sião corram em direção à vida eterna, além da morte, ouvindo a voz do Pai e da Mãe. Então, que tipo de pessoa não pode ir ao céu? Eu resumi suas características. Quem irá à morte eterna? Vejamos a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Foi dito que aqueles que não conhecem a Deus pertencem a esse tipo. Se vocês olharem para a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 17, eles são aqueles que uma vez acreditaram na verdade e depois a traíram. No livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, o falso profeta pertence a esse tipo de pessoa. O livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 11, mostra que aqueles que adoram a besta, aqueles que são enganados pelas falsas doutrinas e os adoram, são aqueles que morrerão para sempre. Seus nomes não são encontrados no livro da vida, de acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Que tal nós? Onde nós devemos ir? Nós devemos escutar a voz do Espírito e da noiva e segui-los por onde quer que eles nos guiem. Há mais uma coisa. O livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, diz que os malfeitores nunca poderão entrar no reino dos céus. Eu creio que todos nós devemos nos examinar todos os dias, obedecer os ensinamentos do Santo Pai e da Santa Mãe. Devemos nos esforçar para levar uma vida digna do céu, através da autorreflexão e forçar nosso caminho para o reino dos céus. Muitas pessoas pensam que elas viverão para sempre nesta terra e assim criam muitos problemas. Contudo, a vida na Terra não pode durar para sempre. Ninguém pode viver para sempre. Todas as pessoas famosas, no passado, mesmo aquelas que fizeram o mundo inteiro tremer,
não puderam viver para sempre nesta terra. Todos eles têm deixado este mundo. César, o famoso político romano, morreu. Gengis Khan morreu. Napoleão morreu. Nenhum deles permaneceu nesta terra. Há muitos que morreram depois de se preparar completamente para a vida depois da morte. Deus diz que viver uma vida de cristão fiel neste mundo é a melhor preparação para a vida posterior. Isso toca meu coração tão profundamente. Estou feliz com o pensamento de que estamos vivendo nossa vida na Terra da maneira mais justa. Para o resto de nossa vida na Terra, vamos explicar sinceramente para nossa família, vizinhos, conhecidos e todos ao nosso redor sobre o reino dos céus que está chegando. O apóstolo João teve dois diferentes tipos de visões. Há uma clara diferença entre a visão do livro do Apocalipse, capítulo 20, e aquela no livro do Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22. O livro do Apocalipse, capítulo 20, diz que eles serão atormentados para sempre. Contudo, o livro do Apocalipse, capítulo 21, diz que não haverá mais morte, dor, pranto, nem choro. Todas essas coisas passaram. E o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, diz que as portas do céu estão abertas e a água da vida flui do trono de Deus para a cura das nações. Também diz que de cada lado do rio da vida está a árvore da vida, dando 12 frutos todos os meses. Não haverá mais morte. Onde nós devemos ir? Ao céu ou ao inferno? Nós devemos ir ao céu, certo? Há uma bênção incrível reservada para nós no céu. Assim como Deus disse, vocês reinarão para sempre. Todos, irmãos e irmãs de Sião, recebam abundantes bênçãos de Deus. Eu espero que todos vocês ofereçam sacrifícios adorando a Deus com um sacrifício como o de Abel e deem graças e louvores ao Pai e à Mãe Celestiais por nos darem esses ensinamentos graciosos. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.